Oi gente, tudo bem? Sou o Ricardo, cirurgião aqui do PetCare. Vou falar um pouquinho para vocês de cirurgias do sistema biliar. O Dr. Fabiano também vai falar um pouco sobre isso, então a gente vai dividir essa palestra. Espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Para a gente começar a falar de cirurgias do sistema biliar, a gente precisa relembrar um pouquinho da anatomia, que geralmente é uma coisa um pouco esquecida pela gente, né? A gente só vai lembrar disso daí quando precisa. A anatomia vai ser bastante importante para a gente decidir principalmente que técnica usar, em que momento usar cada técnica. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é onde estão os ductos, né, e a vesícula biliar. Tá? A vesícula biliar, então, ela está ali na região do lado esquerdo do fígado, né, um pouco mais para a esquerda, e ela acaba aqui no ducto cístico. Esse ducto cístico, né, ele vai se ligar ali nos ductos hepáticos para formar o ducto biliar comum ou colédoco. Esse colédoco, né, o ducto biliar comum, ele vai passar pelo pâncreas para desembocar aqui nessa região do duodeno, nessa região proximal do duodeno, né, para desembocar ali e soltar a bile para dentro do intestino, tá? Que é a papila duodenal maior. Isso tudo é bastante importante, essa primeira parte é bastante importante para a gente, porque dependendo de onde tiver o problema, então, se o problema, por exemplo, estiver aqui no ducto biliar comum, a gente vai precisar mexer em algumas estruturas específicas, e se a gente errar a cirurgia, né, a técnica, por causa da localização, a gente não vai ter o sucesso esperado nessa cirurgia. Depois eu ainda vou passar um pouquinho mais a fundo aqui nessa parte da anatomia de novo. Então a primeira coisa é, para escolher a técnica cirúrgica, onde é que está o meu problema? Então, se o meu problema está só na vesícula biliar, a gente vai provavelmente escolher fazer uma colicistectomia. A colicistectomia é uma técnica que o Dr. Fabiano vai explicar certinho, bonitinho para vocês. Tá? Se o problema está no ducto biliar comum ou colédoco, né, a mesma coisa, a gente vai precisar fazer uma colicistoduodenostomia ou colicistojejunostomia. Essas técnicas também o Dr. Fabiano que vai falar. Ou uma duodenotomia para achar a papila duodenal e desobstruir esse ducto biliar comum. Já se o problema se encontra na própria papila duodenal, a gente vai precisar fazer a colicistoduodenostomia ou colicistojejunostomia ou associar aqui a duodenotomia, e essa duodenotomia provavelmente vai precisar de um stent temporário se for feito isso daqui. Tá? Mas em alguns casos só que a gente vai usar esse stent temporário. Quando a gente tem associação de mais de um local, geralmente, né, a vesícula biliar mais o colédoco, a gente precisa entrar num outro tipo de cirurgia que eu vou falar daqui para frente, né, que é a colédocotomia, tá, que é a abertura então do colédoco para lavar e retirar cálculos, retirar qualquer coisa que esteja obstruindo esse colédoco. E aí, nesse caso, a gente pode ou não usar o stent. O stent, nesse caso, serve mais para a gente proteger a nossa linha de sutura do colédoco, tá? Que é uma estrutura muito, muito frágil. E, por último, se tem problema na vesícula biliar mais a papila duodenal, também a gente vai fazer uma colédoco-duodenostomia. Então, a gente vai juntar o colédoco direto ali, vai fazer uma nova via, né? Direto no duodeno, ou uma colédoco-jejunostomia, que aí é juntar então o colédoco direto no jejuno, o que for mais fácil na hora da cirurgia. Esses dois últimos tópicos, né, a colédocotomia e a colédoco-duodenostomia, são bem mais difíceis da gente fazer no dia a dia. É bem mais raro a gente precisar fazer isso, mas às vezes a gente precisa abrir mão disso, porque senão a gente não tem... na verdade, isso aqui é a última alternativa que a gente tem. E é exatamente sobre essas duas coisas que eu vou falar com vocês agora. Então,
mais um pouquinho da escolha da técnica, né? Só revisando aqui a parte de anatomia. A gente tem os ductos hepáticos, que são os ductos intrahepáticos, né? O esquerdo e o direito, que junto aqui com o ducto cístico, eles vão para a parte extrahepática formar o ducto biliar comum ou colédoco, que vai desembocar aqui na papila duodenal maior. A vesícula, então, quando tem um problema só na vesícula, eu tiro essa vesícula. Quando o problema é no ducto cístico, eu posso também tirar a vesícula. Quando o meu problema já é aqui na parte do ducto biliar comum, eu posso utilizar a vesícula para ligar ela direto aqui no duodeno ou no jejunum. A mesma coisa acontece quando eu tenho um problema na papila duodenal maior. Agora, quando eu tenho dois problemas associados, a vesícula que eu não posso utilizar para nada, se ela tiver, por exemplo, uma mucocele, então eu tenho que tirar essa vesícula. Só me sobra a opção de ou abrir o ducto biliar comum, lavar e conseguir desobstruir, ou se eu não conseguir desobstruir muito bem, eu tenho que ligar esse ducto biliar direto aqui no intestino. Essa duodenotomia, basicamente a gente faz, na maioria das vezes que a gente abre, faz qualquer cirurgia das vias biliares, exatamente para a gente poder sondar as vias biliares pela papila duodenal e poder lavar bem essas vias biliares. Com isso, o que a gente consegue, além de lavagem, a gente consegue ver se a papila duodenal em si está trabalhando bem. Se a gente, por exemplo, apertando ali a vesícula, se começa a sair bile ali pelo orifício ou não. Tá? Sempre lembrando, tomar muito cuidado com essa sondagem, com essa lavagem. Às vezes a gente nem faz, por quê? Todas essas estruturas são muito pequenas e elas são muito sensíveis. Qualquer coisa começa a gerar inflamação e essa inflamação pode obstruir a papila duodenal. A colédocotomia possibilita então a desobstrução das vias biliares. Então, se tiver algum cálculo, por exemplo, só eu sondar por via ali pela papila, eu não consigo tirar esse cálculo. Então eu tenho que abrir as vias biliares, né, a colédocotomia. E aí eu consigo lavar, retirar todos esses cálculos. E o grande problema é pelo tamanho, né, das vias biliares, a espessura é muito fininho, tá? E a cicatrização não é das melhores porque a circulação ali dessas vias biliares não é muito adequada. Então tem uma tendência maior de deiscência de pontos e também a própria necrose mesmo da parede dessa via biliar, do colédoco. Pensando nisso, a gente pode colocar um stent temporário para proteger essa sutura. Tá? Não é também muito comum da gente fazer, mas em alguns casos a gente precisa fazer isso. Sempre que possível, a gente evita esse tipo de cirurgia porque a chance de complicação é um pouco maior do que as outras. A colédocoduodenostomia ou colédocojejunostomia também só deve ser utilizado em casos extremos. Quando a gente não consegue desobstruir por qualquer outro método, a gente vai pensar nisso daqui. Então, é uma nova via de abertura entre o ducto biliar comum, né, o colédoco, e o duodeno ou jejunum, tá? E só é possível de se fazer em casos de grande dilatação dessas vias biliares, principalmente em animais de médio porte. Animais de pequeno porte, não que seja totalmente inviável, mas é um pouco mais difícil, porque essa abertura que a gente faz entre a via biliar e o intestino, e o trato gastrointestinal, né, essa nova abertura, acaba ficando muito pequena. E aí, com o tempo, tem uma tendência maior de ter obstrução de novo disso tudo. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí, a gente sempre tem um certo receio de fazer essa cirurgia por isso. Né? A chance de novas obstruções é relativamente grande. O stent temporário, primeira coisa, né? Então as indicações: manutenção da papila duodenal para fazer ela funcionar de novo por um tempo. Às vezes está só inflamado, então a gente quer dar um tempo para o corpo do animal desinflamar tudo e fazer a proteção de suturas de vias biliares. Então até cicatrizar a gente deixa esse stent para depois retirar esse stent.
Na verdade, não é que a gente vai fazer uma nova cirurgia para retirar o stent. O que a gente faz? Primeiro, como que é esse stent? Diferente dos stents, né, de humanos, a gente, na veterinária, a gente não tem um stent específico, expansível para vias biliares, porque é tudo muito pequeno. No caso, a gente usa algumas sondas urinárias, principalmente aquelas de borracha, que são um pouco mais flexíveis para não ficar machucando muito o sistema urinário, o sistema biliar, desculpa, e a gente coloca exatamente pela papila duodenal. Deixa um pouco exposto ali para dentro da luz do intestino e sutura tudo isso com fio absorvível na própria mucosa do intestino. Quando esse fio for absorvido, esse stent automaticamente é eliminado das vias biliares, vai para dentro do intestino e é eliminado pelas fezes. O grande problema que a gente tem é se a gente colocar uma sonda muito grande, tiver que colocar uma sonda muito grande nesse animal. Por quê? Isso daí, como vai ser eliminado pelas fezes, pode também virar um corpo estranho nesse animal, e aí a gente tem que fazer uma outra cirurgia para retirar esse corpo estranho. Então a gente sempre tenta colocar o menor tamanho possível aí de comprimento, né, desse stent. As principais complicações das cirurgias do sistema biliar são novas obstruções, ou quando a gente também não consegue desobstruir totalmente, tá? Isso pode acontecer. Quando ocorre deiscência dos pontos de sutura, tudo isso a gente está falando também, né, de extravasamento de bile para dentro do abdômen, causando uma peritonite biliar. Geralmente, quando ocorre isso, a gente vê que o animal sai da cirurgia, muitas vezes relativamente bem, fica bem no segundo ou terceiro dia, por causa de uma peritonite biliar, que a gente começa a ver que o animal realmente cai de uma vez. Tá? Que é basicamente quando a bile começa a inflamar todas as estruturas ali, principalmente as que têm gordura. Né? Então, lembrando que a bile os sais biliares servem principalmente no auxílio ali da digestão de gorduras. Então, a hora que ele cai no abdômen, ele começa, entre aspas, a digerir tudo que é órgão que tem gordura, basicamente todos. Né? Então, uma das coisas também que chama bastante atenção, isso daqui não tem muito em livro nem em trabalho, mas a gente, pelo menos, observa bastante no nosso dia a dia, é essa inflamação do ligamento falciforme. O ligamento falciforme, só para lembrar, é aquela gordura que fica ali entre o umbigo e o diafragma. Tá? E basicamente é uma gordura ali que é um resquício da veia umbilical. Ele fica exatamente na região ali da vesícula biliar. Então, quando tem extravasamento de bile, a gente percebe que essa bile cai exatamente nessa gordura e muitas vezes começa, depois de uns 2, 3 dias também, formar um abscesso. E a hora que a gente abre para ver o que abscesso é esse, é um abscesso exatamente nessa região da gordura e dentro está cheio de bile. Então, assim, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado. Qualquer cirurgia de sistema biliar que a gente percebe que pode ter extravasado em algum momento um pouco de bile, a indicação, pelo menos minha nesse momento, é de retirar esse ligamento falciforme. De modo geral, eu já tiro logo de cara, porque além de ter esse problema que pode ter no pós-operatório, durante a cirurgia, no transoperatório, você retirar esse ligamento vai facilitar bastante o acesso também à vesícula biliar e todo o sistema biliar e fígado. Então, esse daqui é uma dica bastante importante aí para a gente conseguir facilitar um pouquinho o nosso serviço, que nesse caso aqui não é nada fácil. Tá? Era basicamente isso, gente. O Dr. Fabiano vai falar bastante ainda, né, dessas outras técnicas que são muito mais comuns da gente fazer no nosso dia a dia, mas é bom também a gente saber dessas outras técnicas aqui para quando a gente precisa também nos casos um pouco mais complicados. Muito obrigado, gente. Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou o Fabiano Braz, sou membro da equipe de cirurgiões do Hospital Veterinário Petcare e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de técnicas cirúrgicas
para problemas, né, em vias biliares. Vou falar mais para vocês, vamos conversar um pouco mais a respeito de cirurgias que envolvam a vesícula biliar, né, para correção de algumas alterações que envolvam a vesícula. Como o Ricardo já comentou anteriormente, né, quando falamos de cirurgia é sempre importante fazer uma revisão anatômica, né? Então, aqui nós temos o fígado com os lobos hepáticos, a divisão deles, então lobos do lado esquerdo, lobos do lado direito, lobos mais centrais, e lembrar sempre da vesícula biliar, que fica localizada entre o lobo medial direito e o lobo quadrado. É importante isso porque a vesícula é um órgão, né, localizado entre esses dois lobos e que ela fica aderida a eles, ela não é totalmente solta. E quando eu tenho que fazer uma intervenção cirúrgica na vesícula biliar, eu preciso fazer esse descolamento, vamos dizer assim, da vesícula e dos lobos hepáticos. E nesse momento eu posso ter algumas complicações, como lesão de parênquima hepático, sangramento, ou até uma ruptura da vesícula biliar, dependendo de como eu vou manuseá-la. Tá? Então eu preciso saber onde fica a vesícula. E além disso, uma outra parte extremamente importante quando nós pensamos em vias biliares, vesícula biliar, ductos biliares, é saber aqui como é essa árvore de ductos, né? Nós temos a vesícula biliar e o ducto cístico, que é o ducto que sai da vesícula e vai para o ducto biliar comum, e a gente tem os outros ductos hepáticos, que eles colhem a bile produzida nos lobos hepáticos, juntam ali no ducto comum, uma parte vai ser armazenada na vesícula e a outra parte passa direto sentido intestino, ali no duodeno, né? Na papila duodenal aqui, onde desemboca o ducto biliar comum. Isso é extremamente importante, conhecer essa anatomia e localizar essas estruturas durante o procedimento, porque eu preciso ligar exatamente o ducto que não vai causar problemas posteriores. No caso, por exemplo, de uma remoção de vesícula biliar, eu não posso ligar o ducto comum, porque eu interrompo o fluxo de bile do fígado para o intestino. Falando um pouco agora das técnicas, né? Aqui só relembrando a anatomia, ó, no duodeno, o Ricardo já comentou, né, anteriormente sobre a duodenotomia, que é quando nós abrimos o intestino para localizar essa papila, né? E aqui uma imagem um pouco ampliada, a papila duodenal maior, e onde desemboca tanto o orifício da bile como um ducto pancreático, tá? E aí, falando das técnicas cirúrgicas em si, a primeira delas, simples, mas de extrema importância, a biópsia hepática, né? A biópsia ela pode ser feita de várias formas, a gente tem alguns tipos de intervenção para colher fragmentos de biópsia, né? E em casos que nós temos lesões aí em vias biliares, é extremamente importante também colher biópsia do parênquima hepático. Tá? E eu trouxe para vocês aqui algumas formas, né, de se colher este material. A gente pode utilizar o punch. Então, com um punch eu coleto alguns fragmentos de parênquima hepático espalhados aí. O importante é que eu tenha um mínimo de amostra de pelo menos 20 gramas, né? Eu colho este fragmento ou estes fragmentos para enviar para análise. E um dos fatores positivos de utilizar o punch é que a gente pode, com o punch, colher o fragmento e com o mesmo punch eu colho um fragmento, vamos dizer assim, de uma esponjinha de fibrina e eu introduzo esse fragmento de esponja de fibrina no defeito que eu causei no fígado. Ele vai ajudar a fazer a coagulação. Então é como se eu colocasse uma rolinha no local que eu colhi parênquima, né? E ele ajuda a formar o coágulo, estabilizar o coágulo e eu não ter complicações com o sangramento. Eu tenho a biópsia por guilhotina, é o método que eu mais gosto de fazer a biópsia, né? Mas a guilhotina está representada aqui, ó. Eu, quando consigo colher o fragmento da extremidade do lobo, eu preparo o laço, né, o nó com o fio,
uso fio absorvível, eu sempre indico um absorvível multifilamentar, porque ele corre de uma forma mais difícil, mas ele também não rasga o tecido. Então eu preparo o laço, encaixo aqui a pontinha do lobo hepático, que eu vou colher o material, e cerro o nó. Quando eu cerro, eu comprimo, como se fosse uma guilhotina, serrando o tecido, cortando, e aí esmago. E esmagando, eu interrompo o fluxo sanguíneo e posso seccionar a extremidade do lobo para mandar para análise. Eu acho que é uma das formas mais tranquilas de se colher uma biópsia por via laparotomia, né? Abrindo o abdômen, campo aberto, fazer a guilhotina. Eu posso fazer as biópsias marginais, então pensando aí em um nódulo localizado, essas biópsias eu vou fazer alguns pontos de sutura, normalmente pontos em U, né? Envolvendo, né, contornando essa formação para interromper o fluxo tanto sanguíneo quanto de bile desta região, e depois eu retiro esse fragmento. Temos também a biópsia percutânea. Para esse tipo de biópsia, normalmente quem faz é um ultrassonografista, né, que está acostumado a fazer esse tipo de intervenção, e ele usa o trucute, que é aquela agulha de biópsia, então a gente anestesia o paciente, mas eu não preciso de laparotomia, né? Eu faço a campo fechado, tricotomia, antisepsia, e essa agulha com o trucute, essa agulha de trucute, entra no abdômen, guiada pelo ultrassom, e colhe fragmento. É uma das opções também. E, em último, aqui eu trouxe por laparoscopia. Também, a gente vai ser um pouco mais invasivo, né? Mas não tem uma incisão, a gente vai fazer só as perfurações da cânula, do insuflador e da câmera, e a da biópsia, né? A pinça de biópsia, para colher esse material. Diferente do trucute, no trucute é campo fechado, eu vejo pelo ultrassom. Quando eu faço por laparoscopia, eu tenho uma câmera dentro do abdômen, então eu tenho uma visualização direta do fragmento que eu estou colhendo. Se for pensar em complicações, a principal complicação de todas essas técnicas é sangramento, né? Quando a gente faz aí por campo aberto, então guilhotina ou a marginal ou por punch, eu consigo avaliar já no momento da intervenção se está sangrando ou não. E se tiver um sangramento, eu consigo controlar na hora. Já por videolaparoscopia, no momento, né, que eu colher, enquanto eu estiver com a câmera dentro do abdômen, eu visualizo, mas assim que eu remover essa câmera, eu não tenho mais esta informação, se sangra ou não. Pelo trucute com o acompanhamento ultrassonográfico, a gente já não consegue visualizar esse sangramento, se ocorrer ou não. Então é o caso de um animal passar por esse procedimento no período da manhã, normalmente, e permanecer internado para acompanhamento o resto do dia, porque caso haja sangramento do foco ali da biópsia, a gente precisa intervir, né, numa cirurgia para controlar esse sangramento, tá? Falando agora das duas técnicas mais importantes que eu acho que a gente tem que comentar aqui quando se fala de cirurgias em vias biliares. Uma delas é a colecistectomia, que é a retirada da vesícula, né? Todo mundo fala, simples, mas uma colecistec em humanos tira super tranquilo, né? Tem um problema, vai lá, tira a vesícula e volta para casa no mesmo dia. Para o cão já não é tão tranquilo assim, né? E quando que a gente tem indicação de fazer a colecistectomia? Quando a gente tem cálculos dentro da vesícula, principalmente cálculos de um tamanho que possam invadir ali o ducto cístico e até o ducto comum e causar obstrução, né? Se eu tiver um cálculo grande que não leva a riscos de obstrução do ducto comum, a gente tem que pensar se vale a pena fazer a remoção da vesícula ou não. Não é uma indicação, né, certeira, tem que remover. Então a gente pensa aí de caso a caso. Mas se for cálculos com potencial obstrutivo, não tem o que pensar, tá? Pólipos não tão comuns assim, pelo menos eu não tenho na minha rotina visto muito pólipo, mas tem indicação.
Neoplasias também, acho que até hoje eu removi uma vesícula só com neoplasia, tá? E o que cada dia aumenta mais, a mucocele biliar, né? E quando a gente fala em mucocele biliar, além de aumentar cada vez mais a incidência, o que eu percebo é que aumenta cada vez mais também a discussão. É um caso para operar ou é um caso para tratamento clínico? Então fica a clínica e a cirurgia discutindo, né? Mas eu acho extremamente importante, ao meu ver, é o tratamento de eleição para a mucocele biliar. Fechou o diagnóstico e indica a cirurgia, tá? O Ricardo já comentou com vocês sobre a duodenotomia, que é quando a gente localiza ali a papila duodenal maior, né? E localizando a papila duodenal maior, a gente observa se tem obstrução do ducto comum ou não. E isso é extremamente importante de ser feito antes de remover a vesícula biliar, porque eu não posso interromper o fluxo de bile do fígado para o intestino. Se eu tenho o ducto colédoco obstruído, o ducto comum obstruído, e eu removo a vesícula, eu não tenho como fazer a bile sair do fígado e chegar no intestino. Então, antes de remover a vesícula biliar, a primeira coisa é fazer a duodenotomia e observar a papila duodenal ali se tem eliminação de bile ou não. Uma das manobras é eu comprimo a vesícula biliar e vejo bile sair no duodeno pela papila, que é a manobra de Virchow. Ela diz para mim, o ducto não está obstruído, o fluxo está preservado, então eu posso remover a vesícula. Uma outra opção, né, num caso de mucocele, principalmente, que a bile fica mais gelatinosa, não tão fluida, então não elimina tão fácil assim, eu posso canular o ducto. Então, pela papila localizada, eu passo uma sonda uretral e tenho a certeza de que o ducto comum ali está pérvio, né? Ele está funcionando. E o mais importante de tudo, quando eu partir para a colecistectomia, que é a remoção da vesícula biliar, primeiro eu vou divulsionar a vesícula dos lobos medial direito e quadrado, então eu vou soltar a vesícula, e eu vou localizar o ducto cístico, que é aquele ducto que liga a vesícula biliar no ducto comum. E é lá que eu tenho que fazer a ligadura, porque senão eu interrompo a passagem da bile, a minha cirurgia vai ter grandes complicações no pós-operatório. Tá? Então aqui, só mostrando para vocês num esquema, a vesícula sendo removida, né, dos lobos hepáticos, tanto lobo medial direito como lobo quadrado. Eu vou descolando essa vesícula. No esquema aqui tem uma álice pinçando a vesícula, mas eu não recomendo, né, usar uma álice, uma pinça grosseira. Às vezes eu seguro a vesícula com uma gaze e vou divulsionando. E vocês, quando fizerem essa cirurgia, vão perceber que entre o lobo hepático e a vesícula, se eu encontrar o espaço perfeito entre as duas estruturas, eu consigo descolar a vesícula de uma forma bem tranquila, né? Sem sangramento, ela descola rápido, fica uma cirurgia fácil. Quanto mais inflamada é essa vesícula, essa aderência dela ao fígado piora. Então a divulsão acaba sendo mais difícil e a chance de sangramento também aumenta. Tá? Então eu divulsiono toda essa vesícula até chegar na região do ducto cístico. Encontrei o ducto cístico, eu vou fazer a ligadura e secção desse ducto e aí sim eu removi toda a vesícula, sem causar nenhum problema e nenhuma alteração futura no fluxo da bile que sai do fígado e chega no intestino. Então o que eu fiz aqui foi remover, né, o órgão que armazena a bile. Então o fígado continua produzindo, o escoamento ele é contínuo, eu não vou ter mais só o armazenamento porque eu não tenho a vesícula. O que a gente precisa tomar cuidado? Sempre que faz a colecistectomia, colher a biópsia, né? Por isso que eu falei no início sobre biópsia hepática, porque esses dois procedimentos estão associados, tá? E de complicações aí, sangramento,
tanto no transcirúrgico quanto no pós-cirúrgico. Muito cuidado quando manipular a vesícula, porque às vezes ela está tão inflamada, tão friável pela alteração, que durante a manipulação ela rompe sozinha, né? Então o que acontece? Se ela romper e eu estiver tratando um animal que tem cálculo na vesícula, a bile está fluida. Então essa bile vai espalhar por todo o abdômen, né? Por uma grande parte. Se eu estiver operando uma mucocele em que a bile não está fluida, mas está gelatinosa, se ela romper, não tem esse extravasamento absurdo, a gente consegue controlar. Mas o ideal é que a gente remova a vesícula sem nenhum ponto de ruptura. Importantíssimo, quando estiver fazendo essa cirurgia, forrar a região ali com compressa estéril, para que se ocorra extravasamento de bile, tanto fluida ou gelatinosa, isso fique na compressa e quando eu tirar a compressa, os órgãos não tiveram contato com a bile, certo? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma mucocele biliar, então aqui a vesícula após ter sido removida, né? E nessa aqui a vesícula aberta, ó, a bile ela não é fluida, ela é gelatinosa, né? E se vocês prestarem bastante atenção, o aspecto deste animal já não era mais tão gelatinoso, ele já estava começando a ficar liquefeito, tá? É um caso que o animal apresentou sintomas, fez um ultrassom, diagnosticou, indicou tratamento, o tutor quis tratamento clínico, o animal piorou, nós pedimos um ultrassom de novo para controle, já que ele não tinha operado da primeira vez, só que do dia que nós pedimos o ultrassom controle até ele fazer, passaram os 14 dias. Então foi muito tempo, tá? E a gente vê também que nestes casos, a internação no pós-operatório acaba sendo prolongada e o risco também acaba sendo maior para o animal, tá? E este outro, um caso, nós não fechamos o diagnóstico, porque mandou para histopatológico a vesícula e não deu nenhuma alteração, não tinha mucocele, mas isso aqui é uma vesícula biliar de um Lhasa apso. Então aqui a gente tem um Lhasa, tá? Na laparotomia eu já vejo a vesícula aqui gigantesca, divulsionando a vesícula que saiu aqui do abdômen, eu consegui descolar fácil ela do fígado. Aqui, ó, parece um rim, né? Com uma hidronefrose gigante e um ureter dilatado. Mas isso é a vesícula biliar e o que está aparentando o seu ureter aqui é o ducto cístico. Então, eu resolvi trazer essa imagem para vocês para mostrar bem o que é o ducto cístico, né? Ele só sai da vesícula e vai para o comum. Nós fizemos a ligadura e aqui está a vesícula. Ela tinha mais ou menos este tamanho aqui, assim, dentro do abdômen do animal, tá? E depois que a gente removeu, ele ficou bem. Trouxe um trabalho aqui para vocês do ano passado, que ele compara o tempo de sobrevida dos animais submetidos à colecistectomia quando eles têm a mucocele biliar, tá? Eles compararam os animais tratados só por colecistectomia, os tratados por manejo clínico e os tratados primeiro pelo manejo clínico e que depois acabaram indo para a colecistectomia. E foi observado que os animais que, apresentando a mucocele, foram submetidos à colecistectomia, tiveram uma sobrevida maior do que os outros dois grupos, tá? O tratamento médico, ele acaba sendo indicado, né, como eleição se eu tiver qualquer outra contraindicação a submeter esse animal a procedimento cirúrgico. Se não, o indicado é a colecistectomia. Agora, isso se a gente tem cálculos na vesícula biliar, ou se a gente tem, né, um pólipo, neoplasia, ou uma mucocele biliar. Então, o problema está localizado na vesícula. Se eu tiver cálculos biliares, né, cálculos biliares causando obstrução do ducto comum, ou se eu tiver uma neoplasia intestinal, ali no início de duodeno, onde fica a papila duodenal maior, que causa uma obstrução mecânica desse ducto, eu tenho que pensar o que fazer
Porque, como eu disse para vocês, a bile tem que ser um fluxo contínuo fígado-intestino, não pode ter nada obstruindo este fluxo. Se eu tiver um cálculo obstruindo o ducto comum ou uma formação obstruindo ali a papila duodenal maior, a bile vai ser produzida, a bile vai ser armazenada, mas ela não será eliminada no intestino. E aí, se eu tenho uma neoplasia, eu preciso remover esse segmento, eu tirei a inserção do ducto comum no intestino. Como que eu vou fazer para ela chegar ali, né? O Ricardo comentou com você sobre a colédoco-duodenostomia, né? Reimplantar o colédoco no duodeno, mas isso tem grandes chances de complicação. Então, por isso, o que a gente faz é este tipo de cirurgia, que é a colecistojejunostomia. Então, nós vamos pegar a vesícula biliar, descolar ela lá do fígado, né? Ela vai ficar presa só pelo ducto cístico e a vesícula solta aqui. Em vez de eu ligar o ducto cístico, eu vou reinserir a vesícula no jejuno. Por quê? Voltando só um pouquinho aqui da anatomia, aqui, a vesícula, o fígado produz a bile. Ela vem para o ducto comum. Uma parte armazena aqui na vesícula. Se eu tenho uma obstrução aqui distal, eu tenho produção normal e eu tenho armazenamento normal, mas eu não tenho eliminação. Se esta parte foi perdida, o que eu faço? Eu faço um desvio, como se eu construísse uma ponte, ligando o fígado de novo ao intestino. Só que quem é a minha ponte? A vesícula biliar. Eu descolo ela do fígado, rebato ela lá para o duodeno. Então o ducto cístico continua preservado. A bile vai ser produzida, vai vir aqui no ducto comum, não vai conseguir passar, mas ela vai ser armazenada aqui. Então essa via é uma via de passagem da bile, tá? Então o que eu faço? Quando eu faço a colecistojejunostomia? Primeira coisa, duodenotomia, eu abro o duodeno e vejo a papila. Está obstruída ou não? Se estiver obstruída, indicação de colecistojejunostomia. Se eu tiver uma neoplasia intestinal nessa região, ou até uma neoplasia do próprio ducto biliar, raro, mas pode ter obstruindo, eu tenho que fazer a enterectomia e anastomose dessa região e associar essa técnica. Tá? Então, eu descolo ela do fígado, mantenho o ducto cístico normal e reimplanto ela no jejuno. Vocês podem perguntar, se eu fiz uma incisão no duodeno para localizar a papila, por que eu já não posso inserir a vesícula nessa incisão do duodeno também? Né? Porque aí já tem uma incisão de intestino feita. Eu posso fazer, seria colecistoduodenostomia. Só que eu tenho uma chance maior de estenosar quando eu faço no duodeno. Então, técnica, né, falando em técnica cirúrgica, a chance de sucesso é maior no jejuno. Tá? Por isso eu faço a jejunostomia. E o tamanho da minha incisão no intestino e na vesícula vai ser de 2,5 centímetros a 3 no máximo. Então eu vou abrir uma boquinha na vesícula, vou abrir uma boquinha no intestino e juntar essas duas bocas. Isso vai fazer uma comunicação vesícula, jejuno, e é por onde a bile vai ser eliminada. Tá? Então aqui a técnica cirúrgica. Eu descolei a vesícula, rebati para o jejuno. É uma técnica complexa, trabalhosa, né? Porque quando eu fizer a sutura da vesícula no intestino, eu vou fazer 4 camadas de sutura, tá? Então, o que eu faço? Primeira coisa, vamos pensar, aqui a vesícula eu tenho as 4 camadas, tá? E aqui o intestino, 4 camadas. Rebati a vesícula e trouxe para o jejuno. Primeiro, sem abrir a vesícula, eu vou suturar a parede da vesícula não perfurante com acero muscular do intestino sem perfurar. Faço uma camada de sutura. Aí eu inciso. Então, ó, separei aqui, é como se fizesse a minha incisão. Eu tenho a boca da vesícula com a boca do jejuno.
suturo de novo. Tá aberto aqui ainda. Suturei esse lado, eu vou fechar as boquinhas. Então, a outra parte da incisão da vesícula com a outra parte da incisão do jejuno. Terceira camada. E depois, para terminar de vedar, sem ser perfurante de novo, né, penetrante, a parede da vesícula com a sérum muscular do intestino, a quarta linha. Então seria mais ou menos isso aqui, né? Ó. Duas de um lado, duas do outro e a comunicação da bile passando aqui, certo? E aí eu tenho o novo trajeto de bile vindo do fígado, passando pela vesícula e desembocando no intestino. É uma cirurgia trabalhosa, a gente tem que tomar muito cuidado, então forrar bastante o abdômen com compressas, né? Porque pode extravasar bile durante a abertura aí, enquanto eu estou suturando a vesícula no intestino, mas possível de ser feita. A gente tem um pós-operatório aí que exige bastante cuidado, mas alguns animais vivem bem depois, né? Eles têm uma sobrevida melhor aí com esta técnica, tá? Então aqui eu mostrei a primeira sutura, aqui fazendo a incisão a segunda camada, depois a terceira camada e a quarta camada. A primeira e a quarta, como não são penetrantes, elas servem para vedar. E as outras duas são as que vão manter a vesícula aberta no intestino, tá? Precisa ficar internado, né? Então eu também indico fazer aí a biópsia hepática nesses casos. No pós-operatório, tanto para colecistec quanto para colecistojejunostomia, é indicado o animal ficar internado pelo menos 24 horas para controle de dor, acompanhamento aí de sangramento no pós-operatório, né? E às vezes, dependendo de como vem a evolução do quadro, eles não têm uma recuperação tão rápida assim clinicamente. Então a gente precisa acompanhar essa recuperação para poder liberar o animal tranquilo para casa, certo? Essas eram as técnicas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? E se alguém tiver alguma dúvida, se restou alguma dúvida com relação a essas cirurgias, é só escrever que eu estou aberto a responder qualquer questionamento. Obrigado pela participação de todos.